Olá, professora Silaneia. Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre nutrição e dietética na enfermagem, ok? Então vamos primeiro pensar um pouquinho. Bem, qual seria, a ligação da enfermagem com a nutrição? É uma pergunta que eu faço para vocês refletirem, O que liga, o que une a enfermagem com a nutrição? Se a gente parar para pensar que a maior parte do tempo quem fica com os pacientes a nível hospitalar é a enfermagem. Quem lida diretamente com o paciente é a enfermagem. Quem acompanha, quem avalia se o paciente consegue ingerir o alimento, se ele não consegue, se existe algum mecanismo que está impedindo essa absorção, essa nutrição, essa ingesta do alimento, é a enfermagem que verifica. Então, a gente acaba sendo aquele elo, aquela ligação entre todas as equipes. O médico, ele não tem como. Ele não tem acesso a uma informação se a enfermagem não der. A nutrição, da mesma forma, ela não tem acesso a uma informação se a enfermagem não fornecer. Então, nós, juntamente com toda a equipe médica, toda a equipe de nutrição, fisioterapia, toda a equipe multidimensional que a gente tem, multiprofissional que nós temos, toda essa equipe, ela tem um único objetivo, que é o quê? Promoção à saúde. Não tem como a gente promover a saúde do paciente se não tivermos todas essas profissões interligadas, conectadas, ok? Então, só para a gente refletir, porque às vezes a gente se dá conta, eu estou fazendo enfermagem ou estou fazendo nutrição? O que a enfermagem tem a ver com a nutrição? Digo para vocês, tem tudo a ver quando a gente pensa em nossos pacientes. Muito bem. E agora um conceito, O que é nutrição? Nutrição, quando a gente fala em nutrição, nós vamos pensar em vários, em uma sequência de processos do nosso organismo e a gente vai ver vários tópicos que vão influenciar, que vão compor este processo de nutrição. Primeiro, a ingestão do paciente. Como que está sendo aquela ingestão do paciente? O paciente consegue engolir bem? Consegue mastigar bem? Isso daí a enfermagem que avalia. Então, se a gente está dando uma carne dura para um paciente idoso, se está vindo da nutrição, uma carne para um paciente que não tem dente, ou o paciente que está com alguma infecção de nível oral, ele está cheio de afta, ele está cheio de estomatite, ele está com algumas lesões na boca, e aí a gente traz, a nutrição manda um alimento para aquele paciente, ele não consegue ingerir, quem vai avaliar isso, quem vai ter que sinalizar isso é a enfermagem. Então, a ingestão do alimento, ela é muito importante para que ocorra o quê? A nutrição. Um outro tópico que também é muito importante é a digestão. Então, se aquele paciente conseguiu ingerir o alimento, ele ingeriu aquele alimento corretamente, aí a gente agora tem que pensar um pouquinho na digestão. Não basta o paciente engolir, mastigar e engolir o alimento. Aquele alimento precisa ser o quê? Digerido. A gente vai ver que para que ocorra a digestão, a gente precisa de algumas transformações químicas, mecânicas, que vão interferir nesse processo todo de digestão. Então, se aquele paciente possui alguma patologia que vai influenciar diretamente na digestão do paciente, nós vamos chegar à conclusão que aquela nutrição dele vai estar o quê? Prejudicada. Então, a ingestão é o próximo tópico. Muito bem. Depois que ocorreu a ingestão do alimento, a digestão daquele alimento precisa ser absorvido. E para aquele alimento ele ser absorvido e ocorrer totalmente, aquela
absorção dos nutrientes naquele organismo, ele tem que estar funcionando corretamente. Se aquele paciente nosso, ele apresenta algum distúrbio na absorção, se ele está com uma diarreia crônica, se ele tem alguma patologia, tipo uma doença de Crohn, alguma patologia que influencie diretamente na absorção, a nutrição daquele paciente também está prejudicada. Um outro ponto, o metabolismo. Para que aquele metabolismo ele ocorra de uma forma correta no nosso organismo, a gente vai ver que ele precisa de nutrientes como vitaminas, como sais minerais. Então, se essa absorção aqui estiver prejudicada, consequentemente, o metabolismo também vai estar prejudicado. E por último, a gente tem o que? A excreção. O resíduo, tudo que não foi utilizado pelo organismo em alguma fase desta, ela vai ser excretada, né? Aquele resíduo vai ser excretado e aí o paciente ele consegue, né, não ficar retendo aquilo ali. É importante, quando a gente fala em excreção, de eliminação daquilo. Então, a gente começa a pensar e imaginar algumas patologias que dificultam a excreção dos resíduos no organismo. Muito bem. E aí, quando a gente vê aqui esses tópicos todos juntinhos, a gente vai pensar que eles têm dois objetivos importantes. O primeiro, produzir energia, e o segundo, manter funções vitais do organismo. Então, esses dois pontos ali, esses dois objetivos, eles vão mostrar que aquele paciente ele está bem nutrido. Se o organismo dele consegue se manter muito bem, se ele consegue produzir energia para o metabolismo, tudo funcionando corretamente, isto mostra pra gente uma nutrição adequada, ok? Muito bem. Existem fatores que vão influenciar nessas necessidades alimentares e nós vamos estar falando sobre alguns deles. Primeiro, uma má nutrição. E aí, quando a gente fala numa má nutrição, né, uma nutrição ruim, a gente pensa também em uma alimentação ruim. Uma alimentação ruim, uma alimentação de péssima qualidade, ela vai influenciar diretamente na nutrição daquele paciente. Existem alguns tabus, algumas crenças e existe também a falta de alimentos. Então, a gente viu aqui alguns fatores, né? E dentro desses fatores, nós vamos ter fatores externos e internos do organismo e que vão estar influenciando diretamente nessa nutrição do nosso paciente. A idade é um outro ponto também bem importante. Por quê? É importante, né, em todas as fases da vida, a gente estar atento à nutrição daquele paciente. Seja ela uma criança, um bebezinho, que precisa também dos nutrientes adequados, quanto ao idoso, que também por alguns fatores, né, tipo dificuldade para mastigação, dificuldade para digestão, constipação, diarreia, esses fatores acabam dificultando, que são fatores muitas das vezes comuns nas idades, nessas idades avançadas, eles vão influenciar diretamente na necessidade alimentar dos nossos pacientes. Atividade física também é importante, não adianta ter uma atividade física com uma alimentação inadequada. Como também não adianta, né, uma alimentação adequada sem atividade física. Então, estão interligados. O peso, né? O peso também influencia. O indivíduo com baixo peso, por exemplo, ele precisa de um aumento nutricional, de um suplemento nutricional, como o indivíduo de alto peso, que precisa de uma redução daqueles alimentos, né, que não tem uma ligação direta, né, com a nutrição dele, que a gente vai ver isso em outras aulas que nós vamos estar falando, né,
de amidos, de glicídios, de lipídios. Então, existem alimentos que devem ser retirados dessa dieta ou diminuídos também. E, por último, o estado geral do paciente. O que é o estado geral? Como é que está aquele paciente? É um paciente acamado? É um paciente que é muito obeso? É um paciente que está doente? Ele está mal? Ele está com alguma dificuldade urinária, né, ou respiratória? Como que está o estado geral dele? E aí a gente vai ver que a nutrição também influencia nisso, até uma cicatrização. Então, o paciente com uma úlcera de decúbito, ele precisa de uma reposição suplementar aí de vitaminas, de minerais. A gente precisa entender, né? O nosso objetivo nesse módulo é entender como funcionam alguns nutrientes que nós vamos estar falando, os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter em determinados casos, em alguns tipos de alimentações. Então, nós vamos estar falando sobre isso no decorrer das nossas aulas. Muito bem. E agora, né, vamos falar de uma palavrinha que se chama dieta, né? Quando a gente fala em dieta, primeira coisa que vem na cabeça da gente, dieta para emagrecer. Ou os magrinhos, né? Esse foi para os gordinhos, mas para os magrinhos, eu precisava de uma dieta de engorda, né? Para eu engordar. Então, quando a gente lê essa palavra dieta, a gente pensa logo em dieta para emagrecer, dieta para engordar, e não necessariamente no que significa a palavra dieta. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre o significado da palavra dieta. A palavra dieta é tudo que o indivíduo come. Tudo que ele come é uma dieta. Outra forma importante da gente entender é que é uma forma regrada de comer. Então, os alimentos em geral, eles fazem parte de uma dieta propriamente dita. Mas quando a gente chega, né, num ambiente, agora vamos nos transportar mentalmente, óbvio, para um ambiente hospitalar. Então, quando a gente chega num ambiente hospitalar, que a gente fala em dieta, nós vamos estar nos referindo a alguns tipos de dieta, né? A alimentação daquele paciente. Então, nós vamos ter, a gente vai ver também, mas nós temos diversos tipos de dieta. Então, dieta líquida, dieta pastosa, uma dieta enteral, dieta parenteral, que nós vamos ver que existe o tipo de dieta que é administrado pela veia, não é aquela dietinha de ingestão, né? Então, a gente vai conhecer todo esse tipo de dieta. Então, quando a gente ouve falar em uma dieta a nível hospitalar, não tem nada a ver com aquele conceito que a gente tem de dieta para engordar ou dieta para emagrecer. A dieta do paciente é nada mais, nada menos que a alimentação dele. Seja ela livre, seja ela restrita, líquida, pastosa, semipastosa, a gente vai ver que existem diversos tipos de dietas, ok? Muito bem. E nutrientes? Olhando aí para essa quantidade aqui, né? Nós temos carne, ovos, pão integral, leite, peixe, frutas em geral. A gente vai pensar em todos esses nutrientes que nós também vamos estar estudando nesse módulo. Proteína, lipídio, carboidrato, minerais, vitaminas, água. Tudo isso daqui é o que o nosso organismo precisa. Então, já deu pra gente ver que tem muita coisa pra gente falar nesse módulo. Bem, já estamos quase terminando a nossa aula. A classificação dos alimentos. Nós vamos estar classificando esses alimentos quanto à função. Então, quanto às funções deles, eles podem ser de 3 tipos. Energéticos, que são aqueles que vão fornecer energia pra gente. Que nesse grupo aqui vão estar os lipídios, os carboidratos. A gente precisa deles, né? Nem tanto, nem em excesso, mas a gente precisa de carboidratos. Os alimentos que são chamados de plásticos ou de construtores, né? Eu ia usar reconstrutores, mas não. A palavra correta é construtores, que
Ele tem a ver com o crescimento, com a reposição, que são as proteínas. Então, as proteínas são consideradas alimentos construtores. E por último, alimentos reguladores. Esses alimentos reguladores que tem tudo a ver com metabolismo celular, nós chamamos de vitaminas e sais minerais. Então, quanto às funções, energéticos, construtores ou plásticos e reguladores. Agora, eles também podem ser classificados quanto à quantidade necessária de nutrientes. E aí a gente tem uma classificação com 2 temas apenas. O primeiro é o que nós chamamos de macronutrientes. São aqueles nutrientes que a gente precisa em grande quantidade, né? Vão suprir todas as necessidades, realizar todas as funções normais do organismo, que são os glicídios, os lipídios, que esses 2 devem ser usados necessariamente, não em excesso. E as proteínas. Então, lipídios, glicídios e proteínas nós chamamos de macronutrientes. Existem também os micronutrientes. Esses são aqueles nutrientes que a gente precisa também, porque eles são essenciais, porém em uma quantidade menor, né? Não é consumido numa quantidade tão grande quanto os glicídios, lipídios e proteínas. Os micronutrientes, então, estão neste grupo, as vitaminas e os sais minerais, ok? Então, crianças, hoje a gente vai terminar a nossa aula. Foi uma aula introdutória, uma aula para a gente se interessar pela matéria, para a gente querer buscar, para a gente ler, né? Então, vocês vão ter, eu coloquei para vocês a apostila do curso, coloquei a minha apostila também. Dê uma lida, é importante, façam as atividades, pesquisem, não deixem, né, de pesquisar, porque essas aulas online, elas precisam disso, elas precisam de foco, elas precisam de perseverança, essa é a palavra correta. Então, a gente precisa manter esta perseverança, senão a gente acaba desanimando. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.